Olá, finda-se este dia. Pela graça de Deus, nos encontramos mais uma vez para refletirmos sobre os ensinamentos, as lições da palavra de Deus. Sou grato a você que tem nos acompanhado, compartilhado nossas mensagens, orado por esse ministério, a fim de que muitas e muitas outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Você que ainda não faz parte dessa família, inscreva-se em nosso canal no YouTube. Não esqueça de acionar o sininho para ser notificado a cada nova postagem. Visite também nosso Instagram, @Reverendo Cláudio. Ao final desse dia de finados, quero conversar com você sobre o seguinte tema: porque ele vive, porque Cristo vive, posso crer no amanhã. Saudades, lágrimas, tristeza e dor tomaram conta de muitos corações durante este dia 2 de novembro, levando milhões de pessoas aos cemitérios, numa sequência de homenagens, lembranças dos entes queridos que deixaram este mundo. A morte é um evento violento, agressivo, doloroso, sempre. Mas, como nos ensina o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, capítulo 1, a morte não tem a última palavra. A morte não é o último evento para os eleitos de Deus. Como apóstolo enviado por Jesus Cristo, o apóstolo Pedro dirige-se aos eleitos, conforme o versículo 1, povo santo, separado, consagrado ao Senhor nosso Deus, povo por ele mesmo escolhido, para que seja seu povo próprio. E esta é uma condição imutável, pois a eleição que se deu antes da fundação do mundo é para toda a eternidade. Esta é uma verdade presente tanto no Antigo Testamento, você pode ler, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 8, como também no Novo Testamento. Diz o apóstolo Paulo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 4. Nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, para vivermos perante ele, perante Cristo. Ele, Jesus Cristo, é o grande eleito, como diz Lucas, capítulo 9, versículo 35. Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Aqueles eleitos, destinatários da carta do apóstolo Pedro, estavam na condição terrena de forasteiros da dispersão, o que significava estar longe da pátria, separados dos entes queridos. Havia saudades, lágrimas, tristezas e dor. Mas eles nunca deveriam esquecer que eram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, não de Pedro, da igreja ou qualquer homem ou instituição humana.
em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. A Trindade Santa aqui referida nesse texto. Eleitos em santificação do Espírito. E esta separação, esta santificação, era maior e melhor do que a provocada pela dispersão, pois ao evocar o sangue, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, Pedro evoca a aliança de Deus com o seu povo, que é imutável, inquebrável. Quando o Senhor ratificou sua aliança com Israel, solenemente, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Êxodo capítulo 24, versículo 8. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12, e também o versículo 15. Em seu corpo terreno, Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, subindo aos céus, glorificado, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Por isso, nossa esperança é viva, porquanto baseada na ressurreição de Jesus Cristo, pois ele afirmou, e nós cremos: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João capítulo 11, versículos 25 e 26. Como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 6 e 7, as dores da separação, da dispersão, as várias provações que nos entristecem no presente, são meios que Deus utiliza para confirmar o valor da nossa fé, redundando em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele ressuscitou, ele vive, e porque Cristo vive, em nossa viva esperança, podemos crer no amanhã, vivendo em santidade, em obediência, sabendo que a graça e a paz do Senhor nos são multiplicadas cada dia até aquele glorioso dia. Nossa vida está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vivo está. Que estas verdades inundem nossos corações ao final desse dia de finados, pois sabemos que, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, conforme Paulo escreveu aos Romanos, na sua carta, capítulo 14,
versículo 8. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde nossas mentes e corações em Cristo Jesus, que vivo está. Deus amado, Deus bendito, graças te damos, porque a nossa esperança em Cristo não se limita a esta vida, porque Cristo vive, nós cremos no amanhã e aguardamos com alegria santa a volta do Senhor Jesus Cristo, quando então viveremos para sempre com o Senhor. Que o teu Espírito Santo nos encha com estas verdades e que nossa vida seja vivida para a glória do Senhor. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Finda-se este dia. Um bom descanso para você.